E aí, pessoal, tudo bem? Como vão? Sou Bruno Suter, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Bangers Open Air. E hoje o especial é pra garotada, é pra você, família. Você, papai, mamãe, vovó, vovô e a criançada, que é o futuro do nosso rock, do nosso metal. A gente está aqui com um programa muito bacana para falar sobre como as famílias podem se entreter nesse evento que é o terceiro de muitos que ainda virão do Bangers Open Air. O nome mudou. É como se você tivesse casado e mudasse sobrenome. Mas é tudo igual. Vai ter as mesmas atrações, mesma infraestrutura, se bobear até melhor. Hoje a gente está com essa família sensacional, Max Colese, muito obrigado. E aí, meu amigo? Beleza, Bruno? Prazer estar aqui falando Mariano com você. E Gaspar. Ó, parece dupla sertaneja, hein? E aí, Mariano? Tudo bom? Toca aí. E aí, Gaspar? Tudo bom? Como é que tá? Tá bem? Apenas vivendo. Apenas vivendo. Cara, filosofou já, hein, garoto? Caramba, a gente também tá com a Cecília. Cara, Cecília, a gente trabalhou junto quanto tempo atrás? Muito tempo atrás. 20 anos. Na época de Kiss, quando eu era produtora lá. 20 anos. Fiz Já parou pra pensar que tem 11 8 anos. planetas no nosso sistema solar? Oi? Não era 9? Não, agora Plutão virou... não é mais um planeta. Toma, tá vendo? É metaleirinho. E olha como tá já a sapiência de ciências dele. Plutão não é mais um planeta? Não, ele foi rebaixado por Foi? algum motivo. Caramba, cara. Ah, pode crer, ele virou uma estrela, né? Eu não sei, na verdade. Isso aí é com professor de ciências mesmo. É porque ele não pode ser um planeta. Não Ele pode. tem que Poxa, ter mas como características. Tá vendo como é que o pessoal do rock já é evoluído, assim, de saber as coisas? Há quanto tempo que você ouve rock? Acho que desde que eu nasci. Desde que você nasceu? Porque isso aqui, ó. Já ouviu na barriga, né? É, na barriga. Exato. Tava na Cecília, barriga, tava ouvindo. quanto tempo que você colocou na cabeça, incutiu desde a gestação que seus filhos iam ser verdadeiros headbangers? Eu acho que foi uma coisa muito natural, e eles são mesmo. Mas desde a barriga, assim, que eles escutam música pesada e gostam. Desde a barriga, quente é um demônio. Que você é um demônio. Desde É o a bebê de barriga que eles Rosemary. são os bebezinhos demônios, é. Eles acham engraçado serem assim. Ah, é muito legal, cara. A gente tem essa cultura do heavy metal, assim, para essa geração, já não é tanto tabu. Mas para nossa geração era, né? A gente sofreu muito preconceito Sim, na muito nossa... preconceito. Era tipo... tá lidando com droga, com satanás, não Isso. tá mais estudando, virou vagabundo. Você tomou muita dura da polícia por ter cabelo comprido? Muita, cara, nossa. Várias borrachadas aí dos canos. A gente lá em Petrópolis, a gente também não podia andar com camisa preta de banda e cabelo comprido, que não tem jeito. Tava andando na rua de noite, Parava, a polícia já parava. Geral, Hoje eu trombei num idoso e ele falou: "Oh, desculpa, menina." Ah, isso é uma questão pra ele, mas ele segura a onda do cabelo comprido. Isso é normal. A gente, quando começou a ouvir rock, a gente era um pouquinho mais velho que vocês, né? No meu caso, eu Bem tinha por pouquinho. volta dos 12 anos. E aí a gente deixava o cabelo crescer também. E é normal, o pessoal sempre confundia. Aconteceu contigo também, Max? Não, porque Foi ter sempre mais fui velho, né? essa cara Feio. de brucutu, né? Mano? Ele vai ter cabelo mais Narizão, velho, esse é o ponto. já era- Então não confundia. Não, mas é que assim, Eles são bem pequenos. Eu deixei o cabelo crescer mais velho, porque nem sim. podia, né? Sim. E eu acho que depois dos 12, 14... 12 eu tentei deixar, meu pai não deixou. Eu tinha o cabelinho mullet, assim, tipo deles, e falava, vai cortar esse cabelo aí, Pia. Aí cortei, comecei a trabalhar, e quando eu tinha uns 14 anos, eu tava trabalhando numa empresa lá que o meu chefe era cabeludo, eu falei, agora vai. Então, Então, agora eu posso. desde os 14 anos, aí eu nunca tive esse problema. Pode crer. E o Max, baterista, obviamente, baterista do Crisium, um dos melhores bateristas da história do nosso metal extremo. Você foi o pioneiro na velocidade. A gente estava falando antes de começar o programa do disco do Sarcófago, Sim, Hate, sim. Ah, que eles começaram a usar a bateria eletrônica para fazer Aham. os blast beats, porque o Wagner falou, não, cara, tem que ser mais rápido, e nenhum ser humano vai conseguir fazer isso, e você consegue fazer isso. Não é bem assim. Não. O que eu faço nunca
vai chegar perto de uma bateria eletrônica, porque é uma coisa muito robótica, né? Muito perfeita. Sim. E uma coisa que eu nunca fui foi perfeito, né? Eu acho Ah, e o que eu acho legal justamente isso, é a bateria, por mais alto que seja o BPM da música, ela tem que ter Esse uma groove. crueza, um groove, um Sim. atrasinho, aquela coisa humana, né? Pode Até crer. pra ter uma característica própria do baterista da banda, né? Verdade. Eu cantava no Morbid Death, que era uma banda que era mais ou menos da mesma época do Sim, a Crisium. gente se correspondia, né? Sim. Então, trocamos demo pelo correio. e tal. Exatamente. Só que eu entrei no Morbid Death com 14 anos e o Morbid Death já era grande no estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. E eu soube das histórias que o Morbid Death trocava cartas com o Crisium. Sim. E aí eu fui começar a ouvir o som do Crisium. E aí eu não entendia como é que você conseguia fazer os blast beats tão rápidos. Então Pode acho que crer. você foi um dos pioneiros a trazer essa velocidade para o metal extremo. Como que você teve a ideia de praticar e desenvolver esse estilo? Foram várias influências, né? A gente, no começo, quando iniciou o Crisium, não tinha muito essa ideia de ser muito veloz e foi desenvolvendo. Acho que a gente foi pegando gosto pela coisa. Sei lá, escutando muito a banda ali dos anos 80, a Dark Angel, Possessed, Creator, Slayer. Aí depois veio as bandas mais extremas, Morbid Angel, o Death, né? Então foi cada vez mais aquela coisa de vamos tocar mais rápido, mais rápido. E também teve um lance de... uma loucura que a gente teve de tentar fazer um estilo nosso, um estilo diferente. Sim. Porque a maioria das bandas, assim, do death metal, por exemplo, que nos influenciaram, elas tinham muito essa questão, por exemplo, tem uma parte que tem a metranca, aí uma parte o skank beat, né? Taca aí a metranca, aí Sim. a parte trash. A gente falou, não, vamos meter metranca o som inteiro. Nossa, cara. E a resistência, cara? Porque assim, no começo, essas bandas que a gente tinha como referência, tinha até as partes de blast beat, mas não era tão rápido e Sim. tinha sempre as variações. Sim, sim. Como é que você conseguiu exercitar essa forma de você conseguir fazer a metranca o tempo todo, cara? Foi na raça, cara. Era sofrido. Você te achou que eu já vomitei depois do show, assim. Então, Pesado. puxado, Você costuma inverter? Eu dou umas invertidas, assim. Hoje em dia, principalmente, né? Que até- Cinquentão, eu dou umas invertidas. Mas eu acho que eu me canso menos hoje em dia do que quando, sei lá, tinha 25 anos, por exemplo. Né? É a técnica, né, cara? Eu acho que o corpo vai acostumando também, Sim. né? E o importante é nunca parar. Eu acho que quando param um período muito longo, pode ser que complique para voltar. Me desculpa, Max, você tá com quantos anos? 50. A gente vê a gente está vivenciando a história do metal extremo e como as pessoas estão envelhecendo, continuando a tocar com a mesma capacidade, com a Sim, mesma sim. e com a mesma técnica e tudo. Como tem sido isso para você? Eu para ser sincero, cara, eu tô curtindo muito mais o momento atual do que no passado, assim, porque é uma satisfação poder fazer o que a gente faz, não só para mim, como para os meus irmãos também. Eu acho que a gente tá numa vibe muito boa, assim, de estar amando tocar cada vez mais. Quando sai pra estrada, gosta mais de tocar, são menos preocupações e a gente tá muito bem entrosado e eu acho que se diverte mais hoje em dia do que na época, que era aquela coisa, você ficava realmente se preocupando. Pô, será que quando eu tiver 35 anos eu vou conseguir tocar isso, Pois né? é. Aí, pô, será que quando eu tiver 40? Aí você chega em 50, pô, tá normal ainda. Lógico, tem que se cuidar, né? Tem um cuidado a mais, Isso umas dores a modificou, mais. assim, cuidar Você mais se da cuida saúde. mais, lógico. Justamente, assim, coisas fora a tocar, você tem que se cuidar. Por exemplo, antigamente jogava futebol, treinava a luta, fazia cambalhota. Hoje em dia tem que tudo na boa, né? Pra evitar de ter alguma lesão e ter que parar de tocar, né? A parte boa, tem que ter alguma parte boa de ficar velho, né, pessoal? Então a gente começa a ter mais consciência das coisas, Isso. certos problemas e tretas que a gente dava valor quando era moleque, que pô, Exato. não valia nada, Não ou vale. que não vale nada, né? Preocupação à toa, cara. Exatamente. Se preocupava com muita idiotice. Se a gente tivesse a possibilidade de voltar no tempo e ter o mesmo corpo com a mesma cabeça, Nossa. né? E vocês estão juntos há quanto tempo? O Crisium, a gente começou no começo dos anos 90, cara. Não, você é a Cecília. E a gente? Desculpa. Vocês são irmãos, vocês desde estão juntos 1990. desde que nasceram, né? Não, meus irmãos estão juntos desde que a Desde, gente nasceu. desde quando eu nasci, em 88, eles estão juntos. 3 anos. E pouco. 3 anos. Do final de 2021, né? Eu não sei datas, mas 3 Foi anos isso, é né? alguma coisa. Eu tenho uma teoria que os casais que são nota 10 mesmo é que não ligam muito pra esse negócio de data. A gente. Tipo,
Tá chegando o dia do nosso aniversário. Putz, Eu nem sei quando é a data, você sabe? Eu não sei. bota fé. Aí é Tipo, legal. Não sabemos. E como foi, assim, lidar com a estrada e com as crianças? Como é que vocês lidam com essa rotina de shows e a família junto? As crianças sentem muita falta quando o Max viaja, né? Eles ficam com saudade. E eu tô bem acostumada com isso, porque eu sempre trabalhei... Dentro do segmento. Dentro do segmento. Então eu entendo a situação. Mas para as crianças é ok, assim. Eles têm aprendido cada vez mais que quando o Max viaja, ele tá fazendo uma coisa que ele gosta muito. Então ele sempre volta mais feliz. E é um excelente exemplo, né? Porque Sim. antigamente as pessoas falavam assim, não, quando você crescer, você tem que ser um advogado, você tem que ser um médico. Não temos... Você não é a tua vocação, é o que tem para fazer. É. Né? A coisa mais legal que o Max é de referência para as crianças, além de tocar, claro, eu acho que é isso dele se cuidar muito. De comer bem, de fazer exercício. E o Gaspar, principalmente, ele gosta muito de copiar, assim, de entender que resistência física é importante A pra saúde. referência, né? Isso é Isso é excelente. muito bonitinho. O Bangers Open Air é um evento que está muito inclusivo nesse sistema familiar, né? Nesse ano, no Bangers Open Air, as crianças até 10 anos não pagam entrada e vai ter um espaço dedicado para as crianças poderem se divertir. Os pais vão ficar tranquilos, vão poder assistir os shows, vão ter monitores para cuidar das crianças. Qual que é o nome do negócio aqui? Headbang. New Headbangers. New Headbangers, que? Kids. Kids. New Headbangers Kids ou Kids? Plural ou sem plural? É plural ou without plural? Plural, with us. With us? My us? Não. Não. A gente tem uma parte muito legal que é o New Headbangers Kids, que vai ser uma área onde as crianças vão ter monitores que vão cuidar deles enquanto os pais podem assistir os shows. Vai ter também, além de todas as brincadeiras que vão estar dispostas para a criançada, vai ter uma parte de incursão musical, onde a criançada pode também ter os primeiros contatos com os instrumentos. E isso é uma parada que eu acho muito legal, porque o rock é um estilo musical muito inclusivo. Mas a gente nunca pensou, cara, como é que vai ser o futuro do rock para a criançada, sendo que agora o rock está à margem da mídia. Porque antigamente, cara, tudo tinha guitarra, né? Tudo tinha rock, O Tudo pop tinha era rock, né, cara? Nos anos 80, qualquer artista pop tinha guitarra, tinha guitarra, tinha baixo. Hoje em As dia, músicas da Xuxa tinha guitarra. Exato, Do Sérgio Malandro, do Exato, Bozo. As músicas do Bozo, cara, tinha guitarra. O Bozo era doidão. Né? Pois é, exatamente. O Bozo era doidão. Mas essa questão do doidão que era legal também, né? Tipo, não porque tem mais o Bozo isso, era legal, assim. né? Era o cara que o Bozo era legal, sabe? Ai, amiguinho. Tá. Tem uma música do disco do Sérgio Malandro, que é o Rock Robô, que é uma guitarra. Pô, muito legal, cara. Mas hoje em dia isso não existe mais. Sim, cara, é até meio, assim, até meio preocupante, né, cara? Porque se for pensar aí os grandes headliners de arenas de rock, de metal mesmo, estão ficando velho e estão cada vez estão diminuindo, né? Exatamente. Cada vez tem menos. E quem que vai? Não tem, tipo, Uma não estão dando renovação. espaço para ter um grande artista gigante mesmo de rock, né? Porque tá tudo que nem você falou, o rock tá na margem da mídia, né? E a pressão acaba ficando muito grande para nós. Sim. Porque a gente tem que continuar segurando a barra, né? E ao mesmo tempo existe uma facção dentro do rock das pessoas que não aceitam o novo, né? Assim, o pessoal que é mais coroa, tipo conservador que torce o nariz, por exemplo, para um Maneskin, para um Greta Van Fleet, sabe? Bom mesmo, Led Zeppelin. Isso não é saudável, cara, porque a criança, ela quer ver um super-herói no palco, né? E você vê o pessoal ficando mais velho, isso vai desanimando, né? Sim, sim. Você vê, poxa, por exemplo, o Ozzy, ele já não está mais conseguindo andar. E aí a criança ou adolescente, ela olha assim, é igual a gente quando era novo viu o Nelson Gonçalves cantando, tipo, não, né? Tipo, é a mesma coisa. Então, pô, quando a criança, a molecada vê um Greta Van Fleet, a molecada pulando,
sabe? Ou um Maneskin. Então isso é uma porta de entrada boa. Uma porta de entrada para ter o gosto pelo rock, pela guitarra, pelo som mais pesado. É. E aí vai conhecendo outras coisas, né? Exatamente. Vai partindo pro mais pesado ou não, né? É isso. E eu acho que o Bangers é uma excelente porta de entrada como evento. Porque como é um ambiente hiper ordeiro, hiper tranquilo, sabe? A criança vê, gostei. Quero ir de novo. Ainda tem as bandas, né? É um shopping a céu aberto, tem tudo ali. Você, Max, tocou na primeira edição. Uhum. E o que você tem a dizer pra gente da infraestrutura do evento? Cara, sensacional. Super bem organizado. Estrutura nota 10. Comparando com... Porque vocês já fizeram vários festivais europeus. Sim, também, inclusive né, o Summer Breeze alemão, né? Exato. A gente já tocou lá. É diferente porque normalmente os festivais na Europa são no meio do mato, né? Exatamente. Aquela coisa, você tem que viajar muito no meio das plantação de milho lá, sei lá o quê, para chegar no festival. E aqui é uma coisa muito diferente, o que é muito legal, cara. Uma parte central de São Paulo. tá no meio da cidade. Perto do metrô, de ônibus, de rodoviária, de tudo, né, cara? Então não tem desculpa para não ir, né? E tu não fica tossindo no final do evento, né? Porque é muita... Eu fui no Summer Breeze ano passado, como é um descampadão, muita terra, né, cara? Sim. Tu chega no final do dia, é areia pra caramba que tu respira, né? Não é... O negócio umas ventanias lá, às vezes chega tempestade, tem que cancelar. Exatamente. Tá rolando muito isso ultimamente. Isso teve no meio do show, pessoal, lá tava para abrir uma tempestade e aparecer nos telões, já procurem abrigo, e aí eles param mesmo, cara. Então é uma coisa que a gente ainda tem até uma estrutura até do São Pedro aí que quebra o galho. E lá também não tem lugar para tu se cobrir, cara. Não tem pra onde correr. Eu vi um lugar que tinha um poste, cara. Tava um sol danado, tava todo mundo na sombra do poste, cara. Assim, cara. Que sensacional. É isso, fica o dia com aquele calor infernal, o sol tostando, aí do nada vem uma tempestade e leva tudo embora. Não, aqui não vai ter isso não, tá, pessoal? Não. Eu queria agora perguntar uma coisa muito importante pro Mariano e pro Gaspar. Qual é a banda que você mais gosta de ouvir? Não dá, né? Hã? Não dá? Não, na verdade, eu acho que eu não tenho preferida. Essa camisa aí de banda, que banda é essa aí que você tá usando? Eu tenho 1000 de bandas diferentes. E essa aí? De que banda que é? Massacration. Massacration! Você gosta do Massacration? Gosto. Gosta? Minha música preferida, acho que eu vejo esse clipe desde os 4 anos, é O Louro que é Biscoito. É? Esse clipe é muito bom. E eu ouvi falar que tu tem um negócio pra mim aí? Verdade, acho que eu trouxe. Tem um presente pra mim? Ouvi dizer que ele gosta bastante. Então esse aqui é biscoito, é? Isso foi homenagem pro Massacration? Sabe cantar? Não. Não sabe? Não, essa parte sim, mas a maioria, você fala tão rápido, parece que você tá falando em russo. Mas não sou... É o Detonator, não sou eu não. Eu só trabalho pra ele, eu sou funcionário. Mas tu sabe o refrão? Não. Não sabe? Não quer cantar comigo? Não. Loro. Obrigada, não quero não. Tá com vergonha? Antes de começar a gravação, ele estava assim... Principalmente o Gaspar. Tentando gastar energia pra na hora ficar meio quieto. Mas é assim mesmo. E aí, Gaspar, tudo bem? O Gaspar não falou nada até agora. Ele tava falando. Sem o Gaspar parar. tava falando pra caramba. Quando começa gravando... Gaspar tava... O efeito gravação. O efeito gravação. Quantos anos você tem, Gaspar? Efeito introvertido. 7? O Gaspar, quando o Crisium tocou no outro evento, eles estavam lá no palco, né? Porque aí tinham acesso pelo Crisium. Na primeira edição. E eles lá no palco arrepiando. Assim. Arrepiando, tem uns vídeos. Tem um monte de vídeo, um monte de gente que palco. filmou, porque dava pra ver. Então, assim, eles têm o privilégio de ter esses acessos. Mas é muito legal saber que tem um evento que a gente, como mãe, principalmente, posso deixar meus filhos e posso aproveitar o evento, né? Porque vai ter gente ali para me ajudar a cuidar. Não, isso aí é uma coisa assim, em termos de Brasil, é revolucionário, porque é um estilo que a gente ama tanto e a gente tem agora sim uma infraestrutura, né? Porque os festivais, a gente sabe bem, os festivais de metal dos anos 90, não digo nem dos anos 80, dos anos 90, eram festivais onde tinha um palco
e uma estrutura bem pobre, né? Então a gente tinha que levar... Insalubre, né? Quase Insalubridade do insalubre. evento. A gente tinha que Pra levar levar criança. pinico, tinha que levar criança, então imagina. Nem pensar. Não tinha nem... Até não tinha a classificação etária, né? Sim. Nem podia, né? Era a época das mochilinhas, todo mundo com uma mochilinha, com a cachaça. Com tudo que Exatamente. precisava. Um sanduichinho. Já aconteceu contigo algum amigo teu, Max, que isso aí era padrão? O pessoal ia, Assim, né? Chegava na hora do show, não via nada. não via nada. O Marco Antônio, que faz o Hermes, que é o guitarrista do Massacration, que é o Metal Avenger, ele perdeu 2 ou 3 shows lá em Petrópolis, que antes de começar o show, já estava em coma alcoólica no hospital. É um Exato. clássico, né? Tá vendo, Marco? Se lembra disso? Não, né? O cara mais entusiasmado, que mais queria ver o show, É o que pede, começava né? a beber muito cedo quando ele tava deitado lá, não via Tá nada. muito feliz e pede. Ficava né? puto, ele, pô, não me leva curto. Pô, brincadeira, né, cara? Pô, isso aí não dá, cara. Então, pra você ver como as coisas evoluíram, né? Você pode, hoje em dia, levar a família e assistir um festival de extrema qualidade, cara, dentro de um ambiente hiper controlado. Aí, pô, ali Super na... seguro, né, cara? É, cara. Ainda mais metal. Cara, não tem isso é uma importante briga. falar. Não tem, cara. Já é um Tipo, ambiente não muito rola, legal, cara. né? É um povo muito pacífico, né? É, com o mulher, pessoal- com criança, com todo mundo. Então, acho que já, a Sim, gente já é. tem... Isso já é uma parte fundamental. Como modificou, assim. né, cara? A gente vê hoje em dia, tu vê a roda com as meninas na roda Junto. também. todo mundo claro. respeita, É, né? cara, isso é muito louco, cara. Pois é. Eu vejo muito o pessoal da Fernanda, o pessoal do Cripta, Sim. que ela mostra bastante isso, né? Essa evolução social dentro do metal, né? Sim. É. Que mudou muito. Eu lembro que quando eu montei a banda do Detonator com as musas do metal, Sim. que foi um projeto que eu queria colocar as meninas para tocar, existia muito preconceito. Ah, mão de alface, É. não sei o quê. E nessa mesma época, o Nervosa estava começando a fazer o trabalho. Entendo. Tanto que a própria Fernanda, ela ia tocar na banda do Detonator, mas ela falou, cara, a gente tá começando agora com Nervosa. Eu falei, não. Claro, vai lá, ganha o mundo. E elas levaram, cara, Sim. o nome do metal extremo feminino. Acho que pioneiro tal qual o Crisium, né, cara? É. Também acho, cara, porque tá... Elas tocaram forte, no Summer tá Breeze, nesse Summer Breeze que eu fui desse ano, Foi, lá na Alemanha. E, cara, foi impressionante ver. Porque os alemães todos lá, acabou o show todo, Exato. saudaram mesmo, curtiram muito. E o Brasil sempre, cara, é muito legal. A gente estava conversando agora nos bastidores antes de começar o papo a respeito de como o sarcófago influenciou o black metal do Norueguês, norueguês, o né? escandinavo, né? No caso, eles meio que roubaram, assim, todo o conceito, né? Na composição mesmo musical, uma música crua, veloz, direta, a parte de vocal, bateria, riffs e o conceito lírico também, satânico. Influenciou, os caras pegaram pra eles, assim, tipo... E ao mesmo tempo também o Sepultura também, Sim, né? Com essa ideia do... Se tu for analisar, fazer uma análise de caso, o que é o metalcore hoje em dia? Tu pega o que era o Roots, que era a semente ali do new metal misturando com alguma coisa do Pantera ali. Então, tudo que é de metal extremo, de uma certa forma, tem muita influência do Brasil, Com né, cara? certeza, cara. O trabalho de vocês também é muito, assim, inovador dentro desse segmento da bateria do Blast Beat da Metranca. Mais diretão, assim, e tal, né? Que esse estilo que, pra mim, você criou esse estilo Metranca mesmo. E que, pô, hoje em dia é hiper... Tudo que é inovador é copiado, né, cara? Influencia, né? Influencia bastante gente, né? E como que tá o Crisium atualmente, Max? Cara, a gente acabou de tocar naquele 70,000 Tons of Metal, né? O cruzeiro lá. Sim. Barquinho gringo, né? Já foi? Foi agora? Foi agora, Foi ele agora, acabou de voltar. eu acho que faz uma semana que eu voltei, nem Legal. isso. Eu Muito voltei legal, né? quinta-feira, Muito legal. animal. Vocês foram todos? Não, foi só a banda. só a banda. Só a banda. Sim. Banda e o Aulas. técnico de som, né? Pode crer. E esse ano, cara, a gente tá... A aula ainda não acabou, não. O Mário acorda cedo. Isso me lembra quando a gente tava na escola, né? Tipo, quando tava chegando perto do final da aula. Alguém já tava assim, já assim, derrotado, né, derrotado. Desanimado. Que hora que tu acordou? 5 da manhã.
5 horas da manhã, agora na gravação Agora são levanta. 4h30 da tarde, realmente É. essa hora já... Já tá baixando a bola. bateria tá acabando. A bateria tá acabando. Tá É porque desligando vem com a muita câmera. emoção. É que eles são espoleta. É porque São, agora, é. agora ligou a câmera, eles estão mais tímidos. E fica quietinho, né? Cara, vocês tinham que ver na hora que começou, cara. Eles estão. Ação! É tipo, ficou séria a coisa, né? Aí eles estão fingindo. Aí vai acabar, quando parar de gravar, você vai ver se eles não vão subir pela Pois é. parede. E aí, Gaspar? Tudo bem? Ó a cara dele. Quer falar? Quer cantar alguma coisa? Não. Tem alguma banda que você gosta? Iron Maiden. Iron Maiden? Ó. Ah, eu também Muito sou bom garotinho do Iron Ele Maiden. gosta gosto. também. Eu gosto do Iron Maiden também. É uma banda boa, né? Você quer ver o Iron Maiden? Vai no meu show. Eu tenho um show que só toca Iron Maiden. Você vai? Pronto. Inclusive, esse show, ele tem... O cara querendo fazer Eu jabá. amo. Inclusive, E tem lançamentos próximos? Vocês estão... Não, então, esse ano a gente tá focado numa turnê tocando o Conquerors of Armageddon na íntegra, que é o Olha nosso que terceiro legal, disco. Surgiu essa ideia de um produtor lá que vai fazer o Maryland Metal Fest, Uhum. que vai rolar em maio agora, e ele veio com essa ideia. Na verdade, a gente já estava pensando nisso, né? Que é um disco que todo mundo cobra muito de tocar as músicas. E agora tá essa onda aí de tocar o disco na íntegra. Sim. E é realmente uma coisa que tem um resultado positivo. E eu também, São clássicos, eu né? considero um dos nossos melhores discos do Crisma, e para nós é também uma forma de renovação, voltar, né? As assim, origens. É meio que revisitar esse disco e tirar as músicas. É quase como compor um disco novo, né? Tirar tudo, riff por riff, linha de vocal por linha de vocal, juntar tudo e fazer do jeito, sendo fiel realmente a forma como foi composta as músicas, né? Então a gente está bem entusiasmado com isso. A gente, no barco, inclusive, a gente tocou um dos shows, que são 2 shows no barco. A gente tocou, foi tocando o Conquerors na íntegra, e a gente vai dar continuidade agora. Quais foram os horários que vocês tocaram lá? Cara, a gente tocou no primeiro show foi, acho que, às 20 ou 21 Na horas. piscina ali? E e na outro no piscina a gente teatro? tocou às 3 da matina. É, É que lá não para, cara. Não fica para. rodando, Quando teve o show da Cripta, o pessoal ficou todo meio preocupado. Não, vai tocar de madrugada. Aí a Fernanda até falou, pô, tenta falar com o pessoal pra ir. Aí a gente se mobilizou, mas nem precisou, cara. todo mundo É. Nem foi, precisou. lógico. Ali não Chegou para, 3 horas da manhã, tava Lotado. lotado de gente, Exato, cara. é. A Lotado, o galera pessoal não não para. para. É legal. Os alemães, eles, cara, Tem muito impressionante. alemão, muito europeu no Tem bar. muito europeu. E, cara, a bateria é inesgotável deles, cara. É impressionante. Eles devem meio dormir Não. num horário bem alternativo, ou então não dorme, cara. É, dorme, pra aproveitar é todos impressionante. os dias. E esse negócio de você revisitar a carreira outra coisa boa de ter uma longa carreira, né? É. Sim. De você pegar discos que já são clássicos e as pessoas podem não achar que isso acontece, mas você realmente tem que reaprender a tocar música de novo, né, Reaprende, cara? com certeza. Tem que tirar a música, tirar né, a cara? música, cara. Tipo, porra, por que eu fiz isso, né? Tipo, Exato, exatamente. É isso mesmo. que legal, É um cara. trampo, cara. É puxado, a gente fica lá. Ficamos lá meses ali tirando e tocando. É muito e legal. foi muito bom, porque acaba até. Ele dá uma motivada, uma inspirada pro próximo disco, digamos assim. Né? Sim. Não Pega que um venha pouco na das mesma referências também, não pegada. pega? Exato, Não, é. Eu percebo muito isso, por exemplo, nos últimos discos do Metallica, Aham. que eles meio querem dar uma revisitada no que Revisitaram, era, né? Exato, acho que foi a partir do Death Magnetic, né? Exato. Eu senti, voltou a ser trash, pô. Começaram a ouvir os discos de novo, Umas deu aquela composição- saudade, né? É, com certeza. Eu acho que a partir dali eles voltaram a revisitar um pouco o estilo mais pesado, né? Mais trash metal. Vocês têm planejamento de tocar aqui, essa turnê aqui no Brasil? Vai rolar, cara. Vai rolar com certeza. Pô, que A bacana. gente vai fazer agora em abril, maio, uma turnê na Europa com o Venom Inc. e o Hate. Que legal. Aí vão fazer o Maryland Death Festival. Turnê nos Estados Unidos, com certeza vai rolar aqui no Brasil a turnê do Conquerors. Sem Pô, dúvida. que legal, cara. Cecília, e você? Como que tá a tua vida dentro do cenário do rock? Você ainda encontra espaço para a área de jornalismo dentro do rock hoje em dia? Como que tá o cenário hoje em dia editorial dentro do rock e do heavy metal no Brasil? Eu acho que o grande desafio ainda é as bandas saberem se vender. Tem um grande problema de material de comunicação. Então, as pessoas elas querem ter a banda e elas já querem estar na rede social e elas querem aparecer antes mesmo de ter tudo bem feitinho. Antes de lançar, de fato, um trabalho, de ter um disco, de ter uma boa foto.
Então, eu acho que isso é muito importante, né? Saber fazer como se fosse antigamente. Tudo chega muito rápido. É né? porque o músico de metal, ele só pensa em tocar. Ele não pensa na problema, parte de né? marketing, né, Exato. cara? Exato. Isso é muito complexo. É, Hoje em dia, com essa tecnologia que a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho 360, que é você fazer o disco, você pode gravar o disco, fazer a divulgação disso, mas você tem que ter conhecimento para fazer isso, né? exato. E você precisa de profissionais para te auxiliar. A grande maioria das pessoas dentro do segmento não entende que não é só fazer música. Fazer música é o básico. É a parte boa, né? É. Fácil, digamos assim. A parte É uma coisa que burocrática. você estudou anos e anos, né? Então, É. Mas não é fácil, nossa, cara. não é. É um Em trabalho bem complexo. É muito complexo. Então você até uma dica que a gente deixa para vocês que estão assistindo, que tem uma banda, que querem ter, eu não digo sucesso, mas querem ter uma vida dentro desse segmento, vocês precisam investir. Vocês precisam contratar pessoas que saibam fazer uma coisa que você não sabe fazer. Você levou anos para aprender a tocar guitarra, para tocar bateria, para aprender a cantar. Você não vai conseguir saber sobre postagens em rede social, ser assessor de imprensa. Tem pessoas que estudaram para fazer isso. E vocês precisam contratar essas pessoas. Você ainda trabalha com esse segmento? Eu nunca parei de trabalhar nesse segmento. Hoje eu faço outras coisas, mas eu também gosto ainda e faço. Deixar aí Não precisa. Tipo, coisa, contrata Amanda's a Jobs. Cecília. Não, é que eu trabalho na área de marketing de uma casa de show já. Sim. E é só isso que eu faço. Eu não faço mais para bandas. Mas o igual quando eu marketing comecei. não existe nada sem marketing, né, cara? Exatamente, exato. Então, por favor, pessoal, acordem. Sem o marketing, vocês não vão conseguir divulgar a música de vocês. E não é indo no site façasuabanda.com e posta qualquer coisa que vai dar certo, Não vai. tá? Aprenda isso, seu bobo. Tem aqueles caras que ficam mandando no WhatsApp, né? Tipo, foto, vídeo da banda. E fica lá no WhatsApp, todo dia chega lá um... Não, e por exemplo, Porra, uma parece- foto do cara. Os caras no sinal, né? Tipo, é a mesma coisa, cara. É a as mesma próprias coisa. crianças percebem isso da gente. Fala, mas você não sai do celular, você fica o dia inteiro trabalhando. Sim, porque eu tenho que divulgar muitos shows. Sim. São muitos shows, são muitas frentes diferentes. Então eles sabem que realmente é um investimento. Eu tenho que ficar todo o tempo ali. Principalmente hoje em dia, que é tudo muito mais... Tem muito mais carga de precisar mesmo divulgar, né? Sim, Antes você tinha a revista, a gente publicava, a cada 15 dias saía ali, era muito mais devagar, eu vim de revista. Mas hoje em dia não, é toda hora, né? O Crisium tem toda hora que Tem que ser divulgar. participativo, tem que ter todo esse lado profissional e também tem uma galera que tem banda e não vai em show das outras bandas, né, Exato. cara? Tipo, Isso É, aí isso é importante. isso é um A velha absurdo, história, né? mas Faz assim, a gente tem uma contato, nova né? geração Aparece, para ninguém tentar vê, melhorar, né? né? Então, É em parte todos os sentidos a gente pensa nisso e o Bangers pensa nisso também, porque a criançada indo para um evento dessa qualidade, ela vai querer, tipo, pá, gostei desse negócio de rock, cara, Claro. e quero continuar. Então, com essa mensagem positiva de que toda a sua família está Sim, convidada, não só você, mas também a sua família está convidada para participar do Bangers Open Air, que vai ocorrer nos próximos dias 2, 3 e 4 de maio, do Memorial da América Latina aqui em São Paulo. Quero agradecer muito a presença de você, Cecília, Max. Obrigada Obrigado. também pelo convite. Apesar de vocês não terem cantado a música do Massacration, né? Queria agradecer ao Mariano. Obrigado, Mariano. Vai Boa, caindo garoto. de Valeu, sono. Gaspar. Quando acabar, eles vão cantar. com certeza. Não é? Lá no evento, eles vão também. Vai sim. Uma realização de Consulado do Rock com parceiros de mídia Kiss FM 89, UOL e Road Crew. Esse foi mais um episódio do nosso Bangers Open Air oficial podcast. Até o próximo. Valeu, galera.